Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação, direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre o dia movimentado no CT Parque Gigante, com treino aberto para a imprensa, novidades e, claro, também a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. E a gente traz aqui todos os detalhes. Só não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente possa atingir a meta de 10 mil inscritos. Então já vai deixando o like, hype esse vídeo aqui também, que é muito importante, e te inscreve, vai estar ajudando demais, fechou? E vamos lá, para a gente repercutir essa terça-feira lá no CT Parque Gigante, que iniciou às 10 horas da manhã com um treino aberto. O Inter, que tem novidades, tá? E a principal novidade, talvez a menos importante, seja o retorno, na verdade, vou colocar assim, tá? O retorno do volante Richard, que está 100% recuperado da lesão no quadril. O Richard, desde o jogo contra a equipe do Juventude lá atrás, o primeiro jogo da era Ramon Dias e Emiliano, ele estava de fora, acabou sentindo, teve uma lesão no quadril, já vinha fazendo retreinamento nessas últimas semanas, e aí agora sim a gente viu e pôde observar o Richard fazendo trabalhos normais lá no CT Parque Gigante com o restante do elenco. Então, fica à disposição do técnico Ramon Dias já para o final de semana, jogo domingo às 6h30 da tarde contra a equipe do Atlético Mineiro, um jogo muito importante, aquele famoso jogo de 6 pontos, então o Inter tem esse retorno do Richard. E aí tem outras duas situações importantes do departamento médico que a gente pôde observar. Primeiro, o volante Alan Rodrigues. Ele também estava fazendo alguns trabalhos individuais lá com a preparação física do clube, né, os auxiliares da preparação física. O Alan Rodrigues, que teve uma lesão na posterior da coxa direita, né, também num treino aberto ali atrás, a gente pôde observar, ele estava fazendo uma espécie de rachão ali entre os reservas e também os jogadores das categorias de base, e o Alan Rodrigues acabou sentindo a lesão, né, ele botou a mão na posterior, a gente trouxe aqui com exclusividade a imagem, né, ele bastante chateado, e depois o Inter confirma a lesão. E não coloca se é grau 1, se é grau 2, então a gente não tem uma noção de quanto tempo ainda falta para essa recuperação. Mas como ele já apareceu novamente no gramado, dá para a gente colocar que ou o Alan Rodrigues ele volta já na próxima semana contra a equipe do Bahia, fica de fora ainda contra Galo, e também no meio da semana contra a equipe do Vitória lá no Barradão em Salvador, e aí retorna no Beira-Rio contra a equipe do Bahia. Se não, pode ser que ele só retorne, aí sim 100%, o Inter acabe não apressando esse retorno do Alan Rodrigues para depois da data FIFA, tá? Mas essa é a situação envolvendo o Alan Rodrigues. Diferente da do Vitão, que hoje já apareceu treinando com bola no CT Parque Gigante, tá? E é o que surpreende, porque o Vitão, há uma semana atrás, né, depois daquela partida contra o Bahia, o diagnóstico do Inter é que ele teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. E a expectativa e a previsão que a gente tinha era de 1 a 3 semanas. De fato, faz uma semana que o Vitão está de fora, mas é uma recuperação muito rápida que ele vem tendo. Então, a tendência é que ele não volte já no final de semana no Beira-Rio contra a equipe do Atlético Mineiro. Eu estou apostando num retorno do Vitão apenas depois, no jogo do meio da semana que vem, que aí sim contra o Vitória, que ele viaja para Salvador e fica à disposição do Ramon. Não sei se como titular, daqui a pouco como opção no banco e possa entrar numa segunda etapa. Mas é algo positivo, né? Um jogador que é muito importante, titular absoluto, embora a defesa venha vazando demais, a gente não pode achar que o Vitão seja um problema dessa zaga. É muito melhor ter o Vitão à disposição do que daqui a pouco tu sair jogando com Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel ou até mesmo o Juninho. Então, que seja logo esse retorno do Vitão, tá certo? E aí a gente parte para depois desse treinamento aberto. Aí a gente teve a coletiva do presidente Alessandro Barcelos, que foi muito mais no intuito de remobilização. Eu acho que seria muito mais legal se o presidente tivesse feito um pronunciamento, tá, gente? Porque a coletiva, a gente tentou arrancar algo do presidente, né? Todo mundo fez perguntas fortes, né, para tentar tirar algo dele nesse momento difícil, mas o presidente foi muito bem brifado, dá para se colocar assim, tá? Ele foi já com algumas anotações ali, porque o intuito dessa entrevista coletiva que teve lá no CT Parque Gigante foi muito mais no sentido de remobilização e de admitir o erro, de admitir o atual momento do clube, que é sim a briga para não cair para a Série B. O presidente deixou muito claro que precisa do torcedor nessa reta final, que o Inter precisa fazer do fator casa o principal reforço
dessa reta final. O principal nome, o principal jogador do Inter, né, trazendo para o futebol, vai ser o seu torcedor, porque o time não vem dando resposta, o Ramon e o Emiliano tentam corrigir alguns problemas e não vem conseguindo, então o presidente deixou muito claro, olha, a gente precisa muito do torcedor, precisa ter uma média aí, vamos colocar alto, uma média de 30 mil torcedores a cada jogo no Beira-Rio agora, e já começa no final de semana. Todo mundo sabe que é muito difícil, porque é no domingo, 6h30, um horário muito complicado, mas aquele torcedor que é sócio, por exemplo, está liberado, a entrada é de graça. E aí o torcedor que não é sócio do clube também pode adquirir o seu ingresso por R$20 para as áreas livres, tá certo? Mas foi muito mais esse sentido. Eu depois, né, tive a oportunidade também de perguntar na coletiva, tentei arrancar do presidente, por exemplo, sobre o atual momento e o porquê o Inter relutou tanto em falar de rebaixamento, em cair na real e admitir isso. E o presidente falou que esperava que nesses 2 jogos, por exemplo, que teve contra Bahia e Fluminense, que o Inter fizesse uma pontuação que não deixasse o clube ficar olhando para a parte de baixo, que começasse a olhar para a parte de cima. Só que isso não foi possível. Foi uma derrota para o Bahia lá na Arena Fonte Nova e depois no Maracanã, no sábado, o Inter acabou perdendo o Fluminense e poderia ter sido goleado. Depois desses 2 jogos fora, onde o Inter não conseguiu nenhum ponto, aí o clube entrou e caiu na realidade que, de fato, o Inter precisa o quanto antes se afastar. Tem 8 jogos pela frente, mas quanto mais tempo o Inter demorar para sair dessa zona incômoda, mas mais a pressão vai ficar forte e o Inter vai acabar brigando com Santos, Vitória, Ceará, talvez Red Bull Bragantino, para não cair para a Série B em 2025, tá? Mas foi muito mais nesse sentido aí a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Eu também questionei o presidente Alessandro Barcelos sobre a questão da manutenção desse departamento de futebol. A permanência de André Mazzucco como executivo, do D'Alessandro como diretor esportivo e do José Olavo Bisol como vice-futebol, né? São pessoas que carimbam, né, esse grupo de jogadores que está aqui no Beira-Rio e que está nessa situação, né, que está brigando para não cair. O presidente não quis individualizar, acha melhor que não é o momento, e foi não só na minha pergunta, e pergunta de outros colegas também, ele foi pelo mesmo lado, foi pela mesma situação de que, olha, não tem como eu individualizar agora, no final do ano a gente faz, né, a gente faz um resumo de tudo o que aconteceu, faz esse diagnóstico e aí sim a gente pode ter uma nova coletiva com o presidente aí sim apontando mais os erros. Mas ele deixou muito claro, a coletiva não era para individualizar, não era para apontar erros, mas sim de deixar muito claro, ó, a gente errou, a gente está num caminho complicado, está num caminho conturbado, mas a gente precisa do torcedor. Foi mais ou menos por essa linha que ele foi. Deixou claro que, por exemplo, a situação envolvendo o ônibus do Inter, que gerou certa polêmica, né, nesses últimos dias de ter entrado direto, no momento bom o D'Alessandro queria parar o ônibus antes para receber o carinho do torcedor, e já no último jogo do Beira-Rio contra o Sport, o ônibus entrou direto. O presidente disse que alguns torcedores, pela segurança do Inter, o Inter acabou observando pelas câmeras, que poderia acabar tendo algum tipo de confusão, que a integridade dos jogadores poderia ser colocada a risco, e por isso o ônibus entrou direto, e isso vai acontecer também nos próximos jogos. O ônibus não vai mais parar antes para receber ali, seja o carinho, ou seja mesmo as críticas, o ônibus vai entrar direto, os jogadores vão entrar concentrados para a partida. Não vai mais ter essa parada que vinha acontecendo muito pelo pedido do D'Alessandro, tá? E rapidamente, hoje também teve a visita do Bolívar, né? Bicampeão da Libertadores, capitão, né? Ele que ergueu a taça do bicampeonato da Libertadores da América lá no Beira-Rio contra a equipe do Chivas lá em 2010, e o Bolívar esteve também no CT Parque Gigante hoje fazendo uma visita, né? Tentando também demonstrar o seu apoio nesse momento difícil. O presidente disse que foi uma iniciativa do Bolívar, que ontem mesmo tinha dado uma entrevista para a Rádio Grenal falando, né, sobre esse atual momento do clube, e hoje ele esteve presente lá, né? Ele é muito amigo do D'Alessandro. Até ressaltei lá atrás, o Bolívar quase foi esse diretor esportivo que hoje é o D'Alessandro. O Inter procura o D'Alessandro no primeiro momento, que acaba negando o convite. Aí o Inter procura o Bolívar, inicia as conversas, só que nesse meio do caminho o Sobis aparece, faz a intermediação para uma reconciliação entre o presidente Alessandro Barcelos e o D'Alessandro, e o D'Alessandro volta para o clube como diretor esportivo. Mas a gente viu hoje, por exemplo, essa presença do Bolívar. Algo que não aconteceu, por exemplo, ainda com o Rafael Sobis, que ali atrás, num momento bom, acabou muitas vezes aparecendo. Mas agora, nesse momento, ainda não deu as caras, por exemplo,
no CT Parque Gigante. Não é uma crítica ao Sobis, mas é uma constatação de um cara que também tem muita identificação e que vem muitas vezes se manifestando nas redes sociais de que é o torcedor que agora vai ter que apoiar, o torcedor que vai ter que levar esse time, porque se depender do grupo de jogadores, o Inter vai acabar jogando a segunda divisão, tá? Mas fica o registro, General Bolívar hoje lá no CT Parque Gigante também, né, conversando com esse grupo de jogadores e demonstrando seu apoio, tá certo, gente? Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante e a gente volta amanhã com mais vídeo. Beijo, tamo junto, até mais, tchau!